A taxa Selic, galera, abaixou e com isso os fundos imobiliários têm estado mais atrativos e vão ficar ainda mais de agora para frente com a queda da taxa de juros, fica mais legal de investir. Nesse vídeo aqui eu vou te dar 3 fundos imobiliários de tijolo para você pesquisar, estudar e ver essa atratividade. No final do vídeo eu vou dar 4 dicas de como você vai analisar esse fundo imobiliário, tá bom? Então, vem comigo. Eu sou o Gustavo e você está no Investidor Classe Média, que eu te mostro que é possível investir com pouco dinheiro, mesmo assim construir um bom patrimônio, receber dividendos, renda passiva mensal, receber proventos e bonificações de empresas e dos nossos investimentos, tá bom? Antes da gente continuar, eu preciso que você dê o like no vídeo, se inscreva, ative o sininho e comente se você já é um investidor, se você é um investidor iniciante, se você está pesquisando ainda para começar, tá bom? Para a gente entender sobre o mercado dos fundos imobiliários, a gente tem de analisar assim, por que eu gosto de investir nos fundos imobiliários? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu me torno um pequeno proprietário de uma parte de uma sala, de um prédio corporativo, de um galpão. Eu me torno sócio desse galpão sem precisar comprá-lo. E quando me tornando sócio, né, ou seja, me tornando um cotista desse fundo, eu consigo receber os proventos mensais, os aluguéis, a evolução patrimonial que o fundo tem também com o passar do tempo, comprando novos galpões, novos prédios, novas lojas de shoppings. Então, o meu patrimônio vai crescendo também. Claro que quando a gente constrói uma carteira de investimentos, tá, o ideal é diversificação. Você tem um pouco de fundos imobiliários, você tem um pouco de ações, você tem um pouco de renda fixa, um pouco de ações no exterior. Tudo isso, essa diversificação vai te proteger aí de possíveis quedas no mercado, tá bom? Mas assim, o que acontece? Com a queda da taxa de juros, da Selic, fica mais atrativo os investidores focarem na questão dos fundos imobiliários, porque antes era mais vantajoso investir na taxa de juros do governo, você ganhava mais do que investir em ações ou em fundos imobiliários. Agora que esse cenário está invertendo, é um bom momento para se pensar nisso. Ainda está crescendo, então os preços dos fundos imobiliários ainda estão atrativos, é interessante. Observa que com o passar do tempo, a partir de 2019 para cá, houve um crescimento exponencial no número de investidores dos fundos imobiliários, o que vai tornando ali a evolução patrimonial dos fundos bem mais atrativo e o mercado vai crescendo com isso. A gente observa que o IFIX, que é um índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, né, ele vem crescendo com o passar do tempo acima da taxa de juros da inflação do IPCA. Observe aí essa linha azul que está na tela, é a linha do IPCA, e o IFIX tem se comportado de maneira mais positiva. Então, isso quer dizer que, quando você investe em fundos imobiliários, além de você receber os seus dividendos mensais, você ainda está se corrigindo pela própria inflação e crescendo ainda um pouquinho para mais, tá bom? A BTG Pactual, seus gestores, seus analistas, eles linkaram no documento deles os principais fundos imobiliários de tijolo. O que é fundo imobiliário de tijolo? São fundos de construções físicas, são diferentes de fundos imobiliários de papéis, que são fundos de recebíveis, de dívidas, de taxas atreladas a Selic, a renda fixa, entendeu? Então, um fundo imobiliário investe em dívidas e o outro investe em propriedades mesmo construídas, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre os fundos de tijolos, que são imóveis físicos. Separei pra gente 3 fundos, porque são 3 setores diferentes, tá? De acordo com as recomendações do BTG, a gente tem ali vários fundos de prédios comerciais, vários fundos logísticos e vários fundos de shoppings. São os 3 setores que eu gosto de investir pessoalmente, acho atrativos, e vou te mostrar algumas dicas aqui importantes. Então, separei um de cada setor para a gente poder estudar. Então, separei um para a gente analisar os prédios comerciais, né, onde as pessoas alugam salas, alugam andares inteiros, alugam até mesmo o prédio todo para poder ali fazer o seu empreendimento e a gente receber o valor da cota nisso. Também tem o fundo de logística também que está crescendo bastante com o e-commerce, né?
E a gente tem os fundos de shopping, tá bom? Então separei aqui pra gente 3 fundos imobiliários legais pra gente estudar. Um de prédio comercial, que é o PVBI, da VBI Prime, um de logístico da BTLG, da BTG Pactual, e o outro de shopping, que é um grande fundo que tem se mostrado um crescimento legal, que é o HSML do HSI Malls, tá bom? Então, por que eu não posso investir apenas em um fundo imobiliário único? Porque você precisa de diversificação. Imagine se você tem todo o seu patrimônio investindo em um fundo de shopping e acontece alguma crise no mercado, as pessoas param de comprar, param de ir no shopping, param de sair. Você fica muito exposto a essas variações. Quando você faz essa diversificação, você cria uma carteira mais protetiva. Então, se acontecer alguma coisa nos shoppings, eu tenho a logística funcionando bem, eu tenho os prédios comerciais funcionando muito bem. Então, por isso que é legal essa diversificação. Lembrando que nada disso é recomendação de compra ou investimentos, é apenas para a gente poder estudar de forma ilustrativa, tá bom? Olha que bacana, este fundo da VBI Prime, que é o PVBI, quem não queria ser sócio, né, desse prédio? Quem não queria ter uma pequena parte, uma salinha ali, investindo nos fundos imobiliários, você consegue, tá bem? A VBI Prime, analisa comigo para você ver aí, eles chegaram a negociar num valor de cota de R$101, que é da data do vídeo, mas já chegaram a negociar R$85. É legal quando você pega um bom fundo imobiliário, pegar esses descontos, comprar mais barato. Eu consegui comprar esse fundo nos valores mais baratos, abaixo de R$90, e com o passar do tempo eu posso comprar mais cotas, receber mais dividendos. Nessa tela, 3 coisas legais para você olhar dividendo por cota, pagou 60 centavos, né, 61 centavos mais precisamente. P sobre VP, que está escrito aí P/B, está 0,97, ou seja, ele está com um desconto de 3% no valor da sua cota real. E outra coisa importante que você deve analisar, muito importante para fundo de tijolo, tá bom? Que é a vacância. Então, o percentual dos ativos locados em imóveis é de 91%. Então, tudo que o fundo tem, 91% são imóveis físicos, tá? E esse fundo ele tem se mostrado bem evolutivo, ele vem crescendo com o passar dos anos. Ele começou lá em 2020, comprando 2 grandes prédios, aí hoje já está com mais empreendimentos. Então isso mostra o quê? Que o fundo ele vem crescendo. Então se o fundo com o passar dos anos vem crescendo, isso torna-se mais atrativo, né? A gente observa também a distribuição por cotas mensal através dos meses, vem crescendo, então tem dividendo todos os meses, mas tem dividendos também crescentes que ajuda também a evoluir na parte da inflação, você se corrige. Observa, bem importante também, vacância física. Então, não adianta você ter o prédio ele não ser alugado. A vacância física deste foi um dos fatores que eu escolhi, por ser baixíssimo. Ele tem um dividend yield menor, mas a vacância é muito pequena. Tem outros que têm os dividendos maiores, mas corre mais risco, porque a vacância física é um pouco maior, então tem mais salas disponíveis para alugar, eu recebo menos. Então, você observa aí a alocação dos ativos, ele tem vários tipos de clientes, né? Tem saúde, varejo, tem e-commerce, tem essa diversificação de clientes que é muito importante de você analisar também nesse tipo de fundo imobiliário para que você possa investir com mais segurança também. E como você aprende isso? Existem 2 sites. Esse site, Investidor 10, vai entrar na cara do site, você vai digitar o código, que é o ticker do fundo, ou você pode usar também o Status Invest. Todos os 2 sites são excelentes. Agora, partindo para o de logística, que é o da BTG, para a gente não estender muito, a BTG tem esse fundo também, que é um fundo bem legal, um fundo rico, um fundo tem 22 imóveis, então você comprando uma cota, você está investindo em 22 galpões logísticos diferentes, né? Ela hoje está sendo negociada a R$105, mas já custou R$91. Então veja a importância da variação do preço de você aproveitar esses momentos. Já o BTLG já tem um dividend yield um pouco maior do que o PVBI. Claro que são setores diferentes, mas já tem esse dividendo maior com esses 22 imóveis. Olha também, mais uma vez, a vacância de apenas 4%. Isso é muito importante você analisar. Esse fundo também ele tem galpões, desses 22 imóveis, ele tem a localização regional extensa também. Então, isso é muito importante para proteger e diversificar o fundo imobiliário, tá bom? Então, e uma coisa legal que eu acho desse fundo também, ele tem os principais galpões da maior parte da renda que se recebe, está numa zona
estratégica para o e-commerce e para as indústrias, então fica fácil da logística funcionar e isso traz um valor agregado para esse imóvel, né? Então o cliente que vai alugar esse imóvel, ele vai ver assim, que está numa região muito favorável para ele fazer a distribuição dos produtos, né? A gente observa também que ele mantém estável a distribuição de dividendos e aqui trouxe 3 imóveis, 3 galpões diferentes aí, só para a gente ilustrar, mas claro que ele tem muito mais, tá? Para a gente fechar, a gente tem o HSML Malls, que já é da parte de shoppings, que é um fundo que eu gosto bastante. Hoje ele está custando R$ 93,00, mas já chegou a custar R$ 74,00, tá? Então, quando a gente estava no cenário mais pessimista, os fundos diminuíram de preço, eu aproveitei, fui lá e comprei várias cotas para mim, tá bom? A gente observa que ele tem um grande número de cotistas, tem uma liquidez diária interessante também, que a gente pode entrar e sair do fundo facilmente, distribuição constante de dividendos ao longo dos anos e outra coisa similar ao da BTLG, essa regionalidade espalhada. Então ele tem vários ativos de shoppings diferentes, mas são localidades diferentes onde eu aproveito melhor o cenário econômico do país, tá? Então a gente observa que ele já fez uma previsibilidade até o fim do ano de distribuição de cotas aí com um range pequeno entre elas para todos os meses garantir o seu dividendo e seu aporte, tá bom? Observa ali os imóveis que ele tem uma inadimplência líquida que está diminuindo, então tá tudo bem legal nesse fundo imobiliário que eu gosto dele bastante. Alguns shoppings aí só pra gente ilustrar aqui. E o seguinte, agora chegou o momento de eu te linkar 4 pontos importantíssimos para você analisar um fundo imobiliário de tijolo, tá bom? Então presta bem atenção nesse próximo slide. 4 coisas que você vai olhar. Olha aí, vacância financeira, né? Se a taxa de ocupação, viu que os imóveis que eu escolhi são pequenos, 3, 4%, isso é muito importante, tá? Porque é daí que vai tirar a sua renda. Clientes do fundo, quem são os clientes? Quem está alugando esses imóveis, esses galpões, esses shoppings, né? Quem está alugando prédio comercial são boas empresas, empresas grandes, resilientes, empresas que são sólidas. Tem diversificação regional, então tem vários prédios ou é um monoativo, é um fundo que só tem um prédio, né? Então, regionalidade também, diversificação muito importante. Preço de mercado, tá? Qual que é o preço sobre o valor patrimonial? Tá com desconto, tá com a ágil, né? E tá acima de 1.0, tá abaixo de 1.0. Qual que é o seu dividend yield? Também é legal de analisar, mas não é o fator mais importante. E a evolução das cotas e a evolução do fundo como se está comprando mais imóveis, está crescendo, está precisando de evoluir. Fixa bem, não analise um fundo imobiliário só pela questão do dividend yield. Existem fundos imobiliários com dividend yield acima de 16, 17, 18%. Só que aí é um risco que você corre, que às vezes são os ativos que têm maior vacância, são os ativos que eles pesam demais nos juros para o cliente e esse cliente pode vir a não pagar. Então, com toda essa análise, mas você focando nessas 4, vai dar certinho. Veja a vacância, veja os clientes, veja a diversificação regional e veja o preço de mercado, tá bom? Então, quanto custaria para investir nesses 3 fundos imobiliários que eu escolhi? Olha só, se você comprar uma cota de cada um deles, uma cota de PVBI a R$ 101, uma cota do BTLG a 105, uma cota de HSML 93, menos de R$ 300. Tá? Então, com R$ 300 você já consegue aí ter multi-imóveis investidos. Com esses R$ 300, ao longo dos meses, você vai aumentando seus dividendos e podendo comprar mais novas cotas. Então, se a cada mês você comprar mais 3 cotas, né, investindo de novo os R$ 300, isso vai se multiplicando e seus dividendos vão aumentando até chegar no ponto onde o próprio dividendo compra a própria cota, tá? Analisou tudo direitinho? Comenta aqui o que você achou desses fundos imobiliários. Não se esqueça de dar o like, se inscrever, bater no sininho para quando eu lançar o vídeo na outra semana, você já receber e ficar por dentro das novidades do mercado financeiro e dos investimentos. Tudo bem? Entendeu? Fundo de tijolo, as 4 análises. Então, bora investir? É mais.